E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao Outcast, o podcast da revista Outdoor Regional. Eu sou o André Mafez, tenho aqui ao meu lado o Rafael Pereira. E aí, seu Rafael? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Outcast. O podcast de quem? Da revista Outdoor Regional. Que isso, hein? Tô melhorando. Tô pegando o jeito. Ensaiado. É. Nosso diretor aqui, Gabriel Bisso. Um salve aí, diretor. Hoje sem microfones. Sem microfone. Mas nos comandos, Calado. nos botões. Só no comando. E hoje temos aqui uma convidada especialíssima, né? Uma honra, né? Especialíssima Uma honra a aqui. gente receber. Você não tá vendo errado não, viu? É o segundo episódio de hoje, gente. É o Outcast Extra aqui, hein? Com muito prazer, muita honra. Vamos anunciar ela aqui com toda a pompa que ela merece. Aqui, ó, ela que é expert em direito de família. Doutora Juliana Brassoli. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda, bem-vinda. Bom, primeiramente, boa tarde a todos vocês. E é uma honra muito grande estar aqui, participando desse bate-papo. E tenho certeza que hoje vou compartilhar aí bastante experiências aí com todos vocês, esclarecendo aí as dúvidas, né? Que foi aberta aí a caixinha de perguntas. Então, estou aqui pronto prestes a ajudá-los aí da melhor forma. Que isso, hein? Você vê que Hoje- a dicção ali... É uma aula, né? A entrevista palestra aqui, hein, Em gente? caixinha de pergunta ela entende. Com certeza. Bastante. Muito bom a rede social dela. Vai ser um episódio excelente, gente. Mas antes temos os recados da paróquia aqui, né? Então, vou começar aqui com nossa querida revista Outdoor Regional. Aqui, ó. Pegue já a sua. Nossa edição com Simone Mendes aqui. Tá maravilhosa essa edição. Uma baita edição aqui. E próxima edição, já podemos anunciar na próxima edição? E, Já pode mandar. né? Vai ser a... Aconteceu, Será diretor. um sinal para não revelar? É um sinal, melhor não revelar. Então deixa Não que é, revela a deixa capa, que é. foi um sinal. Acesse grátis aí, gente. outdoorregional.com.br. Uma baita edição aí. E acesse a nossa rede social, @outdoorregional. Lá vai estar o postzinho lá com a próxima edição. Acessa lá, gente. Segue, compartilha também essa nova capa, coloca nos stories, porque é uma capa, olha, maravilhosa. Gente, o Outcast Extra aqui é uma nova proposta aqui, gente. É um episódio temático e com patrocinador exclusivo, né? Então, com muita honra aqui, a gente agradece a Juliana Brassoli Advocacia. São mais de 15 anos ajudando famílias aí, né? Com atendimento online ou presencial. Né, doutora? Então, muito obrigado aqui pela oportunidade. Eu que agradeço. Mais de 15 anos aí na área, né? Especializada em direito de família. Sem dúvida. Então sigam aí, gente, @doutora.julianabrassoli. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo, então pode clicar aí, agendar sua consulta, que a mulher aqui é fera, hein, gente? Olha, não deixa de seguir, viu? Muito bem. Podemos começar? Recados dados? Vamos lá, porque tem bastante coisa para a gente falar, né? Doutora Juliana, eu queria começar do começo. Como que o direito surgiu na sua vida? Quando que foi que você falou, eu quero ser advogada? Como que foi esse início aí? Como chegou até aqui, né? Na verdade, eu sou de São Paulo, né? E me formei lá na Universidade Paulista em 2002, salvo engano, não me recordo. E eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de me atualizar. E aí, a princípio, eu estava muito em dúvida entre fazer direito e jornalismo, justamente em razão disso, de gostar muito da leitura. E aí eu lembro nessa dúvida, né, que eu tinha direito, jornalismo, o que fazer. E eu lembro que uma vez o meu pai, hoje falecido, mas ele me falou algo que eu levei isso comigo e fez eu optar pela carreira do direito. Então ele falou, filha, o direito é você optando por essa área, basta você ter um computador, que na época, né, um computador e um telefone, que você consegue trabalhar. Né? Então, você está lá, tem a sua mesa, um telefone, um computador, acabou. Já o jornalismo, você vai acabar, de uma certa forma, sempre dependendo de alguém para você realizar o serviço. As fontes, carece de fontes. Exatamente. E isso eu levei comigo, eu falei, poxa, é verdade. Né? Basta um telefone, aí um computador, eu consigo trabalhar. E isso fez com que eu optasse pela carreira do direito, o que eu não me arrependo de forma alguma, porque quem me conhece sabe, meus clientes, é uma profissão que eu amo, trabalho com muito amor, com muita dedicação e, graças a Deus, tenho o retorno bem positivo, né, dos clientes que eu atendo.
E aí me formando, eu precisava passar na OAB. Aí, sempre o desafio, né? O desafio. Aí ia começar. Falei, OAB. O primeiro desafio é se formar, o segundo é passar na OAB. OAB. Porque sem a carteira não tinha como advogar, né? Como você assinar. E aí comecei a prestar o OAB, fiquei 3 anos, na realidade, prestando. Mas por quê? A primeira fase, eu estudava muito, sempre fui muito de estudar. E a primeira fase, eu passava tranquilo. Falei, poxa, passei todas, eu passava. Chegava na segunda fase, que era a fase da redação, e barrava, não conseguia passar. E eu escolhia, na época, a área criminal, porque nessa época eu já estagiava no Ministério Público, então eu escolhi a área criminal para fazer, e eu lembro que era uma das mais fáceis também nessa parte da redação. E chegava, barrava a redação, não passava, fazia de novo a ordem, primeira fase passava, segunda não passava. Aí eu comecei a pôr em observação que na segunda fase era a mesma pessoa que corrigia as minhas provas, que era um tal que eu lembro até hoje o nome, Reinaldo Françoso. Ah, meu Deus, não é possível. Reinaldo Françoso, era o mesmo. Falei, não é possível. Falei, é sempre esse. É muita coincidência, Muita né? coincidência. E era ele, todas as vezes, Sim. ele que corrigia essa segunda parte. Eu não conseguia passar. Até que me veio o estalo. Eu falei, vou prestar em outra cidade. Não vou mais prestar aqui onde eu tô. E aí foi quando eu resolvi vir para Sorocaba para prestar. Falei que não é possível, vou para Sorocaba pegar o tal de Reinaldo Françoso de novo. Aí vim, isso em 2005, comecei a prestar a ordem. Eu passei em 2008 e vim fazer a prova em Sorocaba. Foi quando eu passei, né, na segunda fase, porque aí já foi uma outra pessoa que corrigiu a prova. E aí foi, nossa, graças, né, aquela alegria, tal, passou. E aí eu comecei... É uma vitória mesmo, né? Uma baita vitória. Uma vitória, né? mas assim, sempre muito assim, realmente de estudar. É que chegava na redação, não sei se ele tinha alguma implicância, não sei o que acontecia, que não me passava nessa parte. E aí, até que em Sorocaba eu consegui. Aí, passando, tirei o OAB, aí eu fui para Tatuí. Tatuí, uma cidade assim que eu conheci por intermédio de uns vizinhos meus de São Paulo, e acabei indo para o interior, coisa que eu nunca pensei que eu viesse para o interior, porque eu nunca me imaginei, na realidade, no interior. Então, sempre gostei Você é nascida em São Paulo? Nascida em São Paulo. É uma sempre mudança. gostei do agito, Sim. do barulho, do movimento. Então, não estava em mim. Eu falava, meu Deus, eu não me vejo no interior, né? Mato, vaca, não sei o quê. Eu não me via, entendeu? No interior. Nem meu marido é de Boituva. E ele sempre gostou do silêncio, do oposto. Mas tudo bem, não pode cuspir para cima, né? Porque... Aí, fui para Tatuí. Tinha um senhor que hoje é falecido, que ele me abriu as portas, o doutor Onofre, eu lembro até hoje. E, assim, uma pessoa que ele ajudava muito as pessoas que estavam começando na profissão. E eu lembro que eu comecei nesse escritório dele sem pagar absolutamente nada. Ele não queria cobrar aluguel, a gente usava uma folha sulfite, não pagava, uma caneta, nada. Ele não deixava pagar, ele simplesmente queria que você trabalhasse para começar a captar seus clientes. E aí eu comecei a trabalhar nesse escritório, muito grata, né? Sempre foi. Assim, ele que me abriu as portas. Hoje em dia não existe isso. Não tem. E aí, em Tatuí, eu comecei a trabalhar, fazia no começo de tudo um pouquinho. E aí começou a vir os clientes, comecei a fazer minha carteira de clientela. Então, em pouco tempo em Tatuí, eu já tinha uma carteira boa de clientes, assim, e sempre muito esforçada, sempre muito... E aí, deu certo, fiquei, acho que por uns 3 anos, mais ou menos, com ele. E aí, eu saí e resolvi, falei, agora eu vou começar a andar com as minhas próprias pernas, né, no caso. E aí, eu fui trabalhar junto, na realidade, com o meu cunhado, que não tem nada a ver com a área, tipo, ele é dentista, mas ele tinha o consultório na frente e eu aluguei a parte de trás. Então, fiz o escritório de advocacia atrás. E aí, a demanda começou... Lá em Tatuí mesmo? Em Tatuí mesmo. E aí, a demanda começou a aumentar. Eu lembro que nessa época eu fazia criminal. Então, chegavam os clientes lá para atender e tal. Ele até ficava meio receoso, porque eu atendia criminal. Então, chegava pessoas que... Né, de todo jeito, né? De todo jeito. Então, não tinha como. E aí foi indo, graças a Deus deu tudo bem, deu tudo certo. Foi quando eu também precisei sair, porque aí eu casei e voltei para São Paulo. Então, eu larguei, na realidade, a minha clientela, precisei largar em Tatuí, na região, e voltei. Falei, agora não tem jeito, casei, vou voltar para São Paulo, meu marido estava lá.
Quando eu voltei para São Paulo, nós resolvemos abrir, meu marido, um escritório para mim lá, na Vila Mariana. Abrimos o escritório, tudo montadinho, belezinha. Aí, daqui Começar a pouco, do zero de novo, né? Começar do zero. Só que o que acontece? Foi na fase da pandemia. Então, assim, se eu falar para vocês que eu fui umas 3 vezes nesse escritório, foi muito. Eu, assim, pegou todo mundo de surpresa. Né? Não consegui usufruir do escritório, trabalhar. Foi quando eu comecei a trabalhar remoto, né? Trabalhar de casa. E, assim, com um filho pequeno, né? Então, tivemos que dispensar babá, faxineira, tudo. Então, eu lembro até hoje, eu já estudava na parte da manhã, lá em São Paulo, no Marista. Eu acordava às 5h15 da manhã para poder trabalhar até a hora de levar ele para a escola, depois trabalhando de novo. E isso, nessa fase da pandemia, eu comecei a ver que, olha, eu acho que eu fiz, sem brincadeira, que eu contei, naquela fase, naquela época, mais de 150 divórcios na pandemia. Deus. Era muito divórcio. Foi um boom de... Mas muito, era um boom. Boom de divórcio mesmo. A bolha do divórcio. E era divórcio, não tinha assim coisa de pensão, não tinha, era divórcio. E gozado que era assim, eu via que era pouco tempo de casados, assim, sabe? 1 ano de casado, já estava se divorciando. Não porque eu estou em casa com meu marido 24 horas, porque não está dando certo, porque realmente, né? Foi uma mudança, assim, muito drástica. Foi um choque de realidade aí, né? Então... E eu lá também, todo dia, com meu marido, a gente não se via, estava lá em casa, ele no escritório, mas a gente que é mulher sabe que o esquema muda tudo de casa, né? Com o marido em casa é complicado. Mas, enfim, então foi muito, muito, muito divórcio. E aí começou os clientes de São Paulo, um indicando para o outro, indicação, gostando do serviço e tal. E aí foi quando isso na pandemia. Em 2021, que vai fazer 3 anos agora que eu estou aqui, foi quando eu vim para o interior, que a princípio a nossa ideia era comprar uma casa veraneio, que a família do meu marido é de Boituva e minha mãe tem Tatuí. Meu pai faleceu, minha mãe acabou vindo para Tatuí. Só que a gente vinha para cá final de semana, meu marido ficava na casa dos pais, eu ficava na casa da mãe. Então ele falava, pô, vamos comprar uma casa para ter um canto nosso, mas para veraneio. Foi quando a gente veio, comprou, aí deu tão certo que a gente acabou ficando. Nem ele esperava e nem eu esperava. Aí o escritório de São Paulo acabamos alugando, não usei. A Maris que vem para bem também, né? Boituva conquistou você, doutora. Olha, aí eu falo até hoje, nunca imaginei que eu estaria assim. E tô bem aqui, me adaptei. É uma cidade maravilhosa. Maravilhosa, né? Pertinho de São Paulo, e a gente assim que tem filho também. Então é outra vida, pertíssimo. De São Paulo, muito perto. A gente é suspeito falar, que a gente é nascido e criado, né? Da terrinha, mas Boituva... né? Não, agora eu falo em voltar para São Paulo, não penso nessa possibilidade, né? Mas assim como teve um boom no divórcio, teve um boom de pessoas que vieram de São Paulo para Boituva. Sim, bastante. Inclusive, lá onde eu moro, no condomínio, eu venho conversando com pessoas que aconteceram a mesma coisa que a gente. Veio e acabou ficando. Então, e aí deu certo, né? Boituva, e é onde eu comecei a trabalhar. Então, aí desses 3 anos para cá, né, que eu estou trabalhando, procurando divulgar mais o meu serviço. Como eu falei, não tive ainda a possibilidade de estar conhecendo uma juíza daqui, porque é tudo remoto, as audiências tudo virtuais. Então, agora o meu foco realmente é ficar conhecida na cidade. Mas... E aí foi isso, eu acabei optando. E família, por quê? Sempre gostei muito, desde pequenininha, sempre fui uma pessoa muito de ajudar o próximo, sempre. Minha mãe sempre passou isso para mim, isso está em mim também, e eu procuro passar isso para o meu filho. Então, tem histórias que minha mãe conta, eu pequenininha, que, tipo, eu sou de tirar de mim para dar para o outro. E isso eu levo comigo até hoje. E as pessoas, assim, elas se sentem muita vontade em conversar comigo, em desabafar. Então, eu brinco, eu falo que às vezes eu sou mais psicóloga do que advogada. Então, as pessoas vêm, elas se sentem à vontade para conversar, para desabafar, para... E isso eu fico feliz em saber que eu estou podendo ajudar de uma certa forma, ou talvez, às vezes, né, uma palavra amiga, ou uma situação dentro da família. E isso foi me levando a essa área do direito de família. Tá? Porque até então, quando eu vim para Boituva, eu atuava na parte da família e previdenciário, que era uma coisa também que eu fazia bastante, ações previdenciárias. Inclusive, tem clientes hoje que ainda me procuram, eu já falo que eu não faço mais, eu indico para o meu sócio. Então, que com a pandemia também não deu tempo de eu estar me atualizando nessa área, então acabei largando a previdência. Desculpa interromper, doutora. Eu ia perguntar, assim, esse boom de divórcios foi o que levou você a mudar
do criminal para a família ou não? Não. Na verdade, eu Teve já uma- fazia um pouquinho de Falei, tudo, tô vendo né? uma demanda aqui. Não, inclusive assim, eu fiz criminal, fiz Ataque de trabalhista. oportunidade, né, diretor? Tipo, Fiz trabalhista também não deu certo, porque trabalhista é muito cálculo, muita conta, não é comigo. Eu falei, não é trabalhista. E aí eu comecei, já atuava nessa parte do direito de família, mas eu comecei a enxergar isso, essa questão do envolvimento com as pessoas, com os clientes. No começo, eu atendia clientes que eu não cobrava. Eu fazia assim de graça. E algumas pessoas me criticavam, falavam, nossa, mas é seu trabalho, você tem que valorizar, é o seu tempo que você está perdendo, é o seu estudo, 5 anos de direito. Mas eram pessoas carentes que às vezes eu atendia e eu não conseguia cobrar. E até hoje, assim, alguns clientes que me procuram, eu sempre falo, eu procuro sempre ajudar da melhor forma, porque eu sei que esse cliente vai acabar me indicando para um outro, Sim. né, que vai me indicar para um outro, e é isso que acontece comigo. Eu tenho muito cliente por indicação. Então, doutora Juliana, nossa, é muito boa advogada, mas ela facilita ou ela ajuda. Mas é nesse sentido, de eu saber que eu estou ajudando o próximo. Eu acho que isso que me levou mais à área do direito de família. Uma missão aí, né, doutora? Uma missão. E eu brinco com os divórcios, que eu falo, é uma pena. Né? Para mim é bom, entre aspas, que a pessoa está divorciando, né? Mas é lógico que Mas eu falo, é bom que tenha divórcio, né? Quanto mais... Mas é isso, foi o que me fez levar mais para essa área. Muito e não bom. só divórcio, né? Porque, assim, agora, fora aí a pandemia tudo, uma das coisas que mais também procuram, que mais é questão de pensão alimentícia. Isso também... Vejo bastante lá na sua caixinha. Muito. Pensão pergunta, né? é o que mais, assim, perguntam, que mais as mulheres têm dúvidas, que mais... Então, isso também é um outro tema bastante abordado. O direito de família, né, ele vai da onde até onde? Você consegue dizer, assim, a abrangência dele? Imagina, uma pergunta de leigo mesmo. Não, O que seria o direito de família? Então, direito de família, o que a gente trata são questões relacionadas mesmo a essa parte, digamos, familiar, como divórcio, guarda, né, de filhos, visita, pensão alimentícia, união estável. Então, são tudo questões relacionadas a isso. Dentro da casa, tudo que está dentro da casa. Olha, cada... É muita bucha, doutora? Não, bastante. Bastante, você tem que saber lidar, né? E é o que falam, nossa, eu recebo muita, não crítica, né? Mas muitas, chega até ofensa, assim, a maior parte dos homens, né? Porque o meu nicho é mais voltado para as mulheres. E aí os homens ficam revoltadíssimos. Então, às vezes, no Instagram, no privado, vem... Às vezes, sou obrigada a bloquear, vem falar comigo, ofendem. Porque a doutora só defende mulher. E eu falo, não é que eu só defendo mulher. Eu defendo aquilo que é certo. A lei. A lei. A lei. Ontem veio uma pergunta que até o cara ganha 2.300 por mês e ele quer pagar 450 de pensão. E que a ex acha pouco. E aí eu já respondi. Falei, só a ex acha pouco? Eu também acho. Mas por quê? E aí se revoltam, mas não é. Falo, poxa vida, 2.300, 450 de pensão, não dá nada para uma compatível, criança. né? Porque às vezes tem a ideia que é só alimento, pensão. E não é moradia, vestuário, lazer, medicação, é tudo, entendeu? Então, aí eles ficam meio que revoltados. Mas é aquilo, não é o meu nicho, é mulher? Mas lógico que se um homem vier me procurar para defender, defendo. Mas desde que seja o certo. Tem que ter uma coerência. Uma né? coerência, certo, senão eu não pego. Senão eu não faço. Você sabe que você falando isso, eu trabalhei na OAB, né? Já falei acho que 1 milhão de vezes nesse podcast. Né? Isso. Então, e eu ficava na sala da OAB, a gente fica ouvindo a resenha, né? Os advogados conversando, aquela resenha, né? Então, uma vez uma advogada contando que durante a audiência, aquela briga por causa do valor da pensão, daí o rapaz, mas eu só tenho R$100 aqui no bolso. A juíza, pode dar pra ela. Dá pra ela agora. Na hora, sim. Na hora. Fez entrega. Senão... Olha, gente, não é lado, não tem lado, é a lei. A lei não tem lado, é o certo. Né? Sim, E o trabalho de psicóloga é interessante também. Eu lembro que a doutora Aline, né, conversou com a gente. Nosso primeiro episódio. Primeiro episódio. Falou exatamente isso. Você tem que ser um pouco psicóloga também, né? Aconselhar. Exatamente. Dar uma direção, né? Dar uma direção. Ela, inclusive, contou que estava realizando um divórcio e o casal voltou. Sim. Não foi? Foi isso? Mas isso acontece muito. Deve ser comum. Sim. Inclusive, eu em Tatuí, foi bom você falar que eu lembrei, eu fui a primeira advogada de Tatuí a fazer um divórcio no cartório.
A primeira, que antes não fazia divórcio no cartório, hoje você faz. E eu lembro que foi a primeira advogada de Tatuí, saiu no jornal, tudo, tenho até lá guardadinho. E isso acontece muito. Você faz o divórcio, quando acontecia de eu ir na audiência, no caso presencial, que era, a gente chama de audiência de ratificação, para confirmar realmente que as partes querem se divorciar. Chegava lá, doutora, eu preciso falar com você. Tudo bem. É que eu e meu marido, a gente voltou, sabe? A gente se reconciliou. Tudo bem, que legal. Então, né, comunicar, informar isso ao juiz. Então, isso acontecia bastante, assim, de você fazer o divórcio, você vai lá só para confirmar, para ratificar e as partes voltarem. Isso tem. É o famoso, eu fiz tudo isso porque eu te amo. Foi no momento... Isso quando não acontece de voltar depois e falar, realmente não deu certo, a doutora faz o divórcio de novo. Mas você tem certeza? Não dá certo? Vocês pensaram, vai se divorciar? Não, doutora, agora vai. E aí o negócio meu Deus. Doutora, só fala mais um pouquinho. Sim, tá. Essa questão aí do cartório, qual que seria a diferença, doutora, tipo, do divórcio direto no cartório para um... O cartório, para ser feito lá, primeiro que o divórcio tem que ser consensual. Ou seja, marido e mulher têm que estar de acordo com o divórcio, não pode ter menor envolvido. Se tiver menor, tem que ir judicialmente, porque aí entra a figura do promotor e tudo mais. E tem que ver também a questão do valor dos bens. É um divórcio no cartório, ele é muito mais rápido. Às vezes você faz num dia, no outro já sai. Tem menos custoso? Depende, mas tem a taxa cartorária também. Mas tem que ser consensual e não pode haver menor, né? É quase que homologar o acordo. Homologar ali, um acordo, né? Exatamente. Sim. E necessita ter a separação antes? Não mais. Porque eu lembro que tinha essa coisa. Primeiro antes a separação... você tinha que ter no mínimo 1 ano, né, da separação para você poder converter essa separação em divórcio. Hoje não tem mais esse tempo mínimo. Então, você casou hoje, não deu certo, amanhã você já pode divorciar. Direto. Direto, o divórcio direto. Muito bem, muito bem. Outra coisa que eu queria perguntar, na época que eu trabalhava na OAB, tinha assim, muito a questão da morosidade do judiciário, né? Então, a pessoa ali entrava com uma execução de alimentos, né? Até marcar a audiência, era uma coisa muito demorada mesmo, né? Sim. Isso continua hoje? Houve mudanças? Até por conta da pandemia, essa em razão virtualização da pandemia, do judiciário? Desculpa, em razão da pandemia, pelo que eu observei, todo o trâmite do processo ele está muito mais rápido. Porém, dependendo da ação, da vara que a ação for distribuída, tem varas que são mais devagar. Então, depende também do número de processos que o juiz tem para despachar. Então, às vezes, acaba demorando um pouco mais do que, digamos, que o normal. Mas aí também cabe ao advogado, que no caso é o que eu faço, peticionar já em caráter de urgência, já informar que o processo está parado desde o dia tal e pedir o prosseguimento da ação. E isso faz com que o processo já ande. Então, dependendo da vara que cair, pode ter um pouquinho dessa demora. Mas, de uma certa forma, assim, no geral, pelo que eu percebi, está bem mais rápido. Em razão desse sistema remoto agora. Facilitou bastante. Não, com certeza. Sim. Né? Eu penso nessa questão mesmo de alimentos mesmo, né? Na UAB a gente atendia a assistência judiciária, né? Então, era o que mais vinha, né? O que é o mais comum da família? Pensão, guarda, né? Visita, sim. Sempre, acho que é o campeão. Não foge daquilo, né? Eu lembro que a gente pegava até amizade com a pessoa, tanto que a pessoa ia lá. Porque, atrasou de novo, atrasou de novo. A pensão a campeã. Sim, bastante casos aí de pensão. O pai não paga, e aí, logicamente, né, cabe à mãe, lógico, entrar com a ação de alimentos, e se ele não paga, acaba executando, né? Pode ser até preso em razão disso. Mas isso tem bastante. Eu vejo que na caixinha de pergunta realmente, né? Tem. Sempre tem uma resposta lá falando sobre pensão. Pensão, sempre tem. O pessoal quer sempre dar um jeitinho para não pagar. Pensão e o pai, né, de uma certa forma, ele sempre quer tentar fugir aí da obrigação dele. E isso que às vezes acaba assim, não digo me revoltando, né? Mas assim, falam que às vezes eu gravo os vídeos e eu gravo naquela coisa de puxa vida, aquela, não é raiva, mas, poxa, pai, tem condições de pagar? Emoção. Por que não paga? Na emoção. Na emoção. Na emoção. Tem até uma cliente minha que ela fala, que ela passa meus vídeos para as conhecidas, ela brinca, fala, aquela doutora, ela é porreta, porque o que ela tem que falar, ela fala. Mas eu defendo aquilo que é certo, né? Então, mas tem muitos pais que a gente vê aí que é de sacanagem mesmo, que tem condições de pagar, mas não quer pagar.
Aí isso para mim já Não, aí não dá. É demais, É né? demais, é. Tem que executar. Tem que ir preso. E não adianta, eu mando preso, tem que ir preso. E muitos acham que não vai acontecer nada, entendeu? Não vou preso, não acontece nada, mas a prisão hoje, no caso da pensão alimentícia, a única forma mesmo de coagir o pai a pagar é a prisão. Muitos têm medo de serem presos, acabam pagando, só que muitos também acham que nada vai acontecer e deixa para lá, entendeu? É aí que não pode... É o que falam, né? Que a pensão realmente é o que dá cadeia no Brasil, Dá, né? exatamente. Sempre O que falam dá isso, cadeia né? é a pensão. E a pessoa foi para cadeia, qual o período? Como que é? Ela fica para sempre? Tem um período? Na verdade, após o acertar? prazo, vamos supor, não pagou a pensão, vai preso, pode ser preso no período de 1 a 3 meses, tá? E aí ela pode ser solta sem pagar o débito, que isso muitas mães questionam isso. Mas ele vai ser solto sem pagar. Pode acontecer? Pode. Só que aí ele pode ser preso não por aquele mesmo período que nós cobramos, mas por um outro período posterior. Uhum. Então, Deixou de assim, pagar novamente. exatamente. A Vai gente pra cadeia tem, na de novo. execução de alimentos, a gente tem sempre 2 ritos que eu falo, que é o rito da prisão e o rito da penhora e da expropriação. O da prisão, você só pode executar os últimos 3 meses. Então, vamos supor, nós estamos em março, eu só posso executar janeiro, fevereiro e março. Então, a gente faz a atualização daquele débito e vê quanto que ele está devendo até hoje. Tem um prazo, logicamente, para ele justificar. Então, ele pode dizer que já pagou o débito, mas para isso ele vai ter que comprovar, coisa que não vai acontecer, porque ela está executando. Ou ele vai oferecer uma proposta de pagamento para ela, que ela também pode aceitar ou não. Ou ele pode dizer que não tem condições de pagar, mas para isso também vai ter que comprovar. Então, isso tudo sob pena de prisão. A penhora, você já pode cobrar períodos anteriores, mas desde que ele tenha bens para penhorar. Porque se não tiver nada no nome dele, é o que eu sempre falo, não vai adiantar, porque ele sabe que não vai pagar e nada vai acontecer, porque não tem nada no nome dele. Então, às vezes, eu oriento o cliente a deixar aquele período lá atrás e cobrar os últimos 3 meses, pelo menos ele vai preso, do que você cobrar lá atrás e não acontecer nada com ele. E muitos transferem, passam o nome, porque já sabem que vai acontecer, passa para o nome de terceiros, que é para justamente não encontrar nada no nome dele. Então, tem isso também. Tem bastante. a malandragem. Tem aí, né? malandragem. Então, disso, né? assim, ele fica por esse período, é solto, você pode executar de novo? Pode, mas por um outro período, não mais aquele que nós executamos antes. Eu lembro que tem a ação de revisão de alimentos, né? Revisional de alimentos. Né? Então, a vida às vezes muda, né? Então, você, homem aí, mudou, não vou conseguir. Você tem essa possibilidade, né? Na revisional de alimentos, você pode entrar com a ação, a mulher, no caso, pedir tanto para aumentar o valor da pensão, como o homem pode promover essa ação, o genitor, e pedir para diminuir. Geralmente, os pais acham que, eu estou num outro relacionamento, agora minha atual mulher está grávida, vou ter outro filho e vou diminuir o valor da pensão porque não dá mais para pagar. Hoje em dia, já existe um entendimento jurisprudencial que o fato de ter outro filho já não embasa, já não serve como motivo para ele entrar com essa revisional e pedir a diminuição do valor. Por quê? Entende que o fato dele ter outro filho, ele tem condições de arcar com essas novas despesas, com essa criança que vai vir, entendeu? Então, não basta alegar apenas isso. Então, mas na revisional de alimentos, você tem que comprovar que ou a sua situação financeira, no caso do pai, modificou. Então, se antes, vamos supor, ele estava desempregado, estava trabalhando autônomo, hoje ele já está registrado, já teve uma consideração, né, num aumento salarial. Conseguindo comprovar, você pode entrar com essa revisional de alimentos e desde que as necessidades da criança também sejam atendidas. Tem a hombridade de entrar também para subir, Sim, né? aumentar e subir. Conseguir um aí o trabalho juiz leva melhor, aquele né? binômio, né? Possibilidade do alimentante, que é o pai que está pagando, então, logicamente, tem que ver as possibilidades dele também e as necessidades da criança. Sem dúvida nenhuma. É o agir certo, né, doutora? O certo é o certo. O certo é o certo. Exatamente. O certo não é errado, né? Então, a vida mudou. Usa o caminho legal. Está ganhando mais? Correto, então vamos pagar o proporcional. Logicamente, se ele ganha mais, ele vai pagar mais. Porque falam que porque é só o pai que paga, a mãe não paga. Não, a responsabilidade do filho é de ambos os genitores, é mãe e pai. Só que, lógico, que se o homem trabalha, ele ganha um valor maior do que a mulher, ele vai pagar mais a título de pensão, não tem como.
Sem dúvida. E isso, às vezes, eles não entendem. Agora, desculpa, nessa curiosidade, o sujeito está lá, conseguiu um emprego melhor, está ganhando mais e não mudou o valor da pensão. Qual é o caminho que essa mãe tem que tomar para comprovar isso? Então, aí nesse caso, vamos supor, se ele está trabalhando, né, hoje registrado, você fala que aumentou o por exemplo, valor. ele está trabalhando. Sim. E aí ele mudou de emprego, está um salário melhor. E não teve a revisional aí. Então, aí cabe a ela primeiro descobrir aonde ele está trabalhando, obter o nome dessa empresa, o endereço da empregadora, porque uma vez que ela consegue isso, aí ela pode entrar com essa revisional para pedir o aumento e já pedir para que seja expedido um ofício para essa empresa, para que essa empresa já comece a descontar a pensão em folha de pagamento. Só que aí ela vai ter que fazer prova. Ah, mas eu não tenho como provar que ele ganha. A gente chega até a pedir para o juiz a quebra do sigilo bancário, que isso também pode ser feito. Ou eu peço para que seja juntada aí as 3 últimas declarações de imposto de renda dele. Então, a gente sempre acha aí um caminho para tentar demonstrar que hoje ele está ganhando mais. Uhum. E aí, uma vez demonstrado, entra com a revisional. E a rede social também, né? Porque o pessoal Prints, adora eu falo postar, isso para os clientes. Né? Vale eu falo, isso? Entra lá no Insta, pegue foto, isso. Às vezes está saindo em restaurante, está viajando, está na praia, está em hotel. O que você conseguir, você tira a print e manda para mim, porque serve como prova. Então, eu sempre oriento o cliente assim, a conseguir maior número possível de provas mesmo, que é para a gente poder juntar e demonstrar isso para o juiz. Mas isso é interessante, porque e o que vale deve sim. acontecer isso, né? Tem um conhecido meu. Não pagou a pensão e foi para a praia. Tem até a fachada, falar, mas ele trabalha, ele tem uma coisa aberta no nome dele, ele faz tatuagem. Tinha um caso que eu peguei, o cara era tatuador e trabalhava na casa, mas tinha fachada. Mas como que eu vou provar? Eu falei, não tem no Insta fachada? O nome tem, doutora. Eu falei, então pronto. Eu falei, vamos pega a fachada, o nome, as coisas que ele fazia lá, as mensagens, trocando lá com os seguidores, valor de tatuagem e tudo, juntamos tudo e conseguimos comprovar. Ah, sim. Aí eu vou atrás. Ai, entendeu? Aí é porreta. Sou. Quem aqui me conhece é. Mas teve um conhecido meu, fez isso. Ele não pagou a pensão, ele me contando, né? Ele não pagou a pensão e foi pra praia. Aí falou que não tinha dinheiro, não sei o quê. Ele queria um troféu por isso. Aí ele vai na praia, aquela pessoa vai na praia e posta foto. Postou, ostentando. Acabou. Na hora já chegou o print, né? Sim. Tá, me pague. Não, mas é uma palhaçada, né? Não, Vamos falar a verdade, né? Mas tem muito. Falta de senso. Sim, mas tem. O que a gente mais vê, assim, tem bastante. Muito bom. Nós temos perguntas. Falando em caixinha de perguntas, nós também abrimos a caixinha de perguntas e veio várias. Temos perguntas. Quer mandar primeiro aí? Não vamos falar os nomes, né? Lógico. Né? São assuntos muito pessoais, às vezes, né? Então... Vamos lá, começar. Pego meu filho de 15 em 15 dias. Posso pagar metade da pensão? Olha, já... Começar com uma boa aí. Uma paulada. Tomar uma aguinha antes de responder. Essa daí... Fique à vontade, doutora. Fique à vontade. Você vê que a pergunta é difícil, até a água. Começa até a suar, né? Acho que você... Doutora, recebe alguma pergunta assim que você olha e fala... Meu Deus do céu, como que a pessoa está perguntando isso? Tem, isso é o que mais tem. Inclusive, sem você querer lê, fugir... Assim, você lê... Não é possível. Lê de novo. Existe? Tem. Sem querer fugir da pergunta, já vou responder. Me mandaram agora uma semana passada se era crime o marido dar uma espiadinha no celular da mulher. Se ele podia fazer isso. Eu achei fantástica essa. O que eu recebi depois é crime receber, dar uma espiadinha no celular da minha mulher, que não sei o quê. Então, são perguntas, às vezes, que fazem e eu tenho que responder, lógico, né? Mas tem umas que é totalmente descabida. Mas vamos lá. Geralmente, assim, muitos também confundem essa questão da pensão e da guarda. Então, é o que eu falo, são institutos completamente diferentes. Então, o fato da criança ficar 15 dias com a mãe... Primeiro que, para começar, muitos acham que a criança ficar 15 dias com a mãe e 15 dias com o pai já se trata de uma guarda compartilhada. Isso não tem nada a ver. Guarda compartilhada, o que é? Mãe e pai, eles vão resolver tudo junto, em conjunto, aquilo que é relacionado à criança. Então, a gente não está falando em período de convivência, ficar uma semana com um, uma semana com outro. Então, mãe e pai vão decidir o quê? Vamos colocar o nosso filho num plano de saúde? Vamos. Qual que a gente vai colocar? Vamos mudar ele de escola? Vamos. Qual escola que a gente vai colocar? Então, eles vão decidir juntos as coisas relacionadas ao filho. Isso é guarda compartilhada. Então, isso é importante frisar. Pensão...
o pai está com a criança, não é porque ele está com a criança que ele vai se isentar do pagamento da pensão. A pensão ele tem que pagar normalmente. Então, são institutos completamente diferentes, distintas. Entendeu? Então, ele tem que pagar a pensão, embora a criança esteja aquele 15 dias com ele, vai pagar a pensão normal e, se não pagar, é onde corre o risco de sofrer ação de execução de alimentos. Então, não tem nada a ver. Tem que pagar a pensão normalmente. Eu ia comentar aquela hora, que é no gancho, né, que a mulher também paga. Se a guarda está com o pai, a mulher também é obrigada. Mulher é obrigada a pagar a pensão. É que, geralmente, a guarda ela acaba ficando com a mãe, né, residência fixa materna, e a gente regulamenta dias e horários de visita do pai com relação ao filho. Tem exceção. Acontece, às vezes, da criança, o pai obter a guarda legal da criança e aí a mãe tem que pagar a pensão. O procedimento é o mesmo. Vale para ambos, mãe e pai. Eu ia falar isso, que a pensão está sendo paga para a criança. Não é para o ex, né? Sim. É importante deixar claro isso, né? Que às vezes o pessoal acha que tá dando dinheiro. Não, mas a gente, muito comum ver meme falando sobre isso, né? Que paga lá R$200 achando que a mulher vai pro salão e vai viajar com R$200, né? É para criança, né? Nem R$200, imagina. Não é nada, Temos mais perguntas aqui. Guarda compartilhada. A mãe tem direito a entrar com pedido de pensão? É óbvio, né? Sim, né? Sim, deve, né? Deve, né? Deve entrar. Muito bem, temos outra aqui. Se eu morrer, meu filho fica com quem? Pai ausente. Isso a gente procura, às vezes, nem é uma coisa que a gente nem pensa, né? Mas tem que pensar, né? É uma das certezas aí da vida e da morte. Nesse caso, o pai ausente, né? Uhum. O que a mãe pode fazer? Geralmente, a mãe falece, a guarda acaba indo para o pai. O que pode acontecer nesse caso é a mãe fazer que a gente chama um testamento, né? Ela expõe lá a vontade dela em vida, dizendo com quem que ela gostaria que o filho ficasse no caso do falecimento dela. Lógico que não é um testamento no sentido de proibir ou impedir o pai de ter a guarda da criança, não é com esse intuito, mas com o intuito de estar compartilhando a guarda da criança com terceiros. Então, ainda mais que sabe que é um pai ausente, não sabe nada da criança, não conhece gostos, preferências, não sabe nada. Então, ela pode estar indicando uma pessoa, nesse caso, para ficar com a guarda legal da criança em testamento. Aí, depois que ela falecer, vai ser aberto esse testamento e aí ficar sabendo quem que vai estar cuidando aí no caso da criança. Muito bom, muito bom. Temos várias perguntas. O que fazer quando as visitas em sentenças não são cumpridas? Então, vamos lá. Entrou com uma ação de regulamentação de visitas, foi determinado o dia e horário de visitação do pai. Se ele não cumprir, também isso acontece, porque às vezes a gente coloca finais de semana, geralmente finais de semana alternados. O pai pega no sábado, devolve no domingo, às vezes nem quer pernoitar com a criança, já pega sábado de manhã, devolve sábado final de tarde, enfim. E tem o horário que ele tem que seguir. Acontece muitas vezes do pai não seguir esse horário, também não liga, não justifica, não avisa nada e aparece na hora que bem entende, na hora que quer. Por isso que é bom regulamentar. Eu mesmo sou contra a visita livre, porque eu acho que acaba atrapalhando muito a rotina também da criança. Tem que pensar na criança. Tem que pensar na criança. Porque eu já vejo casos de pais que aparecem, que a mãe fala às 9 horas da noite para buscar a criança. Não tem como. A criança deve estar esperando o dia todo. Fica aquela expectativa, a gente vê cada uma. Nesse caso, não comparecendo, ela pode entrar com uma ação que a gente chama de cumprimento de sentença. Então, o que é isso? Ele vai ser condenado, digamos, a cumprir esse horário que ficou estabelecido, determinado, sob pena, inclusive, do juiz aplicar uma multa por dia para ele, no caso de descumprimento. É meio complicado essa ação, porque dá a entender que parece que você está forçando o pai a visitar a criança, né? Porque às vezes o pai não aparece, não tem muita vontade, não quer ver a criança, para ele tanto fez, tanto faz. E você entrando com essa ação de cumprimento de sentença, você quer obrigá-lo a visitar a criança naquele dia, naquele horário, mas é cabível, forçado, exatamente, forçado. Então, lógico, quando tem que entrar, entra, mas não sou muito a favor dessa ação, não. Não faz muito sentido. Tem muita lógica. Muita Aí lógica. que vai a psicóloga conversar, falar, olha, mãe... Exatamente. Não é legal. Exatamente. Eu tive ontem uma pergunta na caixinha que ela falava que a criança
não queria ver o pai e que o pai só passava mensagem dizendo que estava com saudades, mas não aparecia para ver a criança. Então, o que ela fazia? Falei, ótimo, porque se a criança não quer ver o pai, então não está sentindo falta, não tá, e ele também não está vendo, não tem interesse, né, em ficar com a criança, não tem o que fazer. Deixa, entendeu? E vai fazer o quê? Não tem nenhuma ação cabível aí para ser promovida, para ser proposta. Mesmo porque a criança, quando não quer ver o pai, você também não pode levar forçada. Você tem que procurar entender as razões da criança, o porquê que ela não quer ir com o pai. Algum motivo, alguma razão tem. Então, você não pode, a criança está chorando, não, você vai ficar com seu pai à força, não tem isso. Também não dá, né? Aí vai ser feito um estudo psicossocial, a criança, né, vai procurar entender essas razões. Porque alguma coisa deve ter, Alguma coisa está acontecendo. Nesse sentido, a visita assistida entraria nisso também, doutora, ou não? Ou é só em caso de violência mesmo? Visitação assistida, vamos supor, que se a criança estiver correndo algum tipo de risco, você sabe que ela corre algum tipo de risco na companhia do pai. Então, às vezes, um pai que tem algum tipo de vício, um pai alcoólatra, um pai um usuário, ou alguma coisa que possa prejudicar a criança, você deve pedir uma visitação assistida. Nesses casos, eu peço particularmente que as visitas sejam feitas dentro da casa da mãe, que eu acho que é mais viável, sob a supervisão de alguém. Então, se a mãe não está, que pode ser a supervisão da mãe, mas se ela não está, ou a supervisão de um parente próximo, de uma avó, de uma tia, ou de algum amigo, de algum conhecido, que ela tenha confiança, que possa estar assistindo essas visitas. Por quê? Porque é um risco deixar o pai nessas condições, né, com conselho tutelar. Conselho tutelar, aí que entra essa visitação assistida, porque vai estar sendo assistida por um terceiro. Ah, mas pode deixar a criança sair para a casa do pai com essa outra pessoa? Pode. Aí essa pessoa aí que ela vai indicar, vai junto, fica com a criança no momento da visita, fica junto. Mas eu acho mais viável pedir para que a visitação seja feita dentro da casa. É mais por uma questão de segurança mesmo. Segurança, exatamente. Não é por ausência, né? Não. Aí é questão de segurança. Desde que não coloque a criança em risco, não há problema algum. Mas se colocar, aí deve pedir essa visitação assistida. Muito bem. Temos mais perguntas aí, Rafa? Tem uma interessante aqui. Minha parceira disse que só me dá o divórcio, olha lá. já para divorciar, já vem bucha, né? Minha parceira disse que só me dá o divórcio se eu vender a casa, porém não quero vender. O que fazer? Primeira coisa, a gente tem que analisar aí o regime de bens que eles adotaram no casamento. Hoje adota o que a gente fala, regime da comunhão parcial de bens. Já não tem mais aquela universal de bens. Então, geralmente é parcial. Nesse caso, se for universal de bens, o que eu não acredito, mas se for, a casa, ela entra, né? Porque ele adquiriu antes a casa, foi isso? Ele não fala aqui. O que ele falou? Que a parceira só dá o divórcio se vender a casa. Não fala se então, se eles casaram sob comunhão parcial de bens... Ele fala que ele não quer vender. Então, se casaram sob comunhão parcial de bens, que é o que deve ter sido, comprar a casa juntos durante a constância dessa relação, é 50% para cada um. Agora, se ele quer vender e ela não quer vender, o que ele tem que fazer? Entrar com um divórcio litigioso. Por quê? Porque aí ela já não está de acordo com a venda do imóvel, já não estão de acordo com essa cláusula, então ele tem que entrar com esse divórcio litigioso, vai colocar tudo lá na inicial, como que ele gostaria que fosse feita a partilha dessa casa. Eu quero vender, então a gente coloca um prazo para venda, com o dinheiro da venda 50% para cada um, ou não, vou abrir mão da minha parte em benefício dela, enfim. Aí entra com o divórcio litigioso, ela vai ser citada, então ela vai tomar conhecimento de que ele entrou com esse divórcio contra ela, e aí abre o prazo para ela apresentar a defesa, que a gente chama de contestação, onde a gente vai ver se ela concorda ou não. Se ela concordar, ótimo, converte o litigioso em consensual. Não concordou, aí o juiz que vai proferir a decisão. Aí, se ficar determinado realmente a venda, aí entra naquela parte de leilão, aí acaba o imóvel também desvalorizando, né, asta pública que a gente chama, e aí vendendo fica 50% para cada um. É nessa hora que é o quebra-pau, que é o programa do Ratinho na audiência, dinheiro, né? É o dinheiro. É o dinheiro. Eu fiz uma pergunta, lembra da doutora Marcela, né? Eu vou perguntar para você também, doutor. Advogado tem que gostar da briga, de brigar ou não? Porque deve ser principalmente essas audiências litigiosas, deve ser um salseiro, né? Eu brinco, falo, eu sou muito assim, boazinha, mas não vem pisar no meu calo, que aí
É o que eu falo, né? Desde o começo eu falei. Eu acho que eu luto assim muito pela justiça, pelo que é certo. Brigar, se tiver que brigar, eu brigo. Então, uma vez eu ouvi falam, nossa, Ju, mas você é tão diferente, você fora da audiência é uma pessoa, você em audiência é outra. Mas não é. Se tiver que falar, que explanar, que eu sou de falar, eu sou de brigar, eu sou de ir até o fim para conseguir aquilo para o meu cliente que eu sei que é o certo. Para que ele saia também disso satisfeito, né, com o meu trabalho. Então, se tiver que brigar, eu brigo, eu falo mesmo. É porque eu imagino assim, na audiência. A audiência, para quem não sabe, gente, é uma mesa, assim, igual essa aqui, né? Então, de um lado uma parte, do outro lado outra parte. Então, eu fico imaginando o marido e a mulher... Brigo, acontece, lavando a roupa suja na audiência. Sim, aí tem juízes que é obrigado a pedir para parar, né? Vocês estão em audiência, vamos manter aí os ânimos, tem que intervir, entendeu? E os advogados acabam também, de uma certa forma, entrando nisso daí, porque o advogado da parte que quer defender o cliente dele, e aí tem eu que quero defender o meu, então acaba lavando aquela roupinha suja então, eu fico imaginando isso, as partes daquele jeito, os advogados, às vezes, meio que se conhecem, já trabalharam, os colegas de trabalho, né, que falam, então... Mas lá dentro... Mantendo a pose. Aí, de repente, essa vira para os advogados. E lá dentro você tá para defender mesmo o seu cliente. Então, não tem jeito. Tem que... Descer do salto. Descer do salto. Quando precisa... não tem jeito. Vai, vamos, já estamos lá, vamos embora. Muito bom. Assim. Excelente, excelente. Temos mais uma pergunta aqui. Quais documentos necessários para o divórcio? O pessoal quer divorciar mesmo, hein? Você vê? Divórcio e pensão está lá. A documentação, basicamente, é a mesma tanto para divórcio consensual quanto para o litigioso. Então, seria o quê? No caso das partes, né, marido e mulher, a gente sempre pede os documentos pessoais, né, o RG e o CPF, certidão de casamento atualizada, tem que ser atual, porque senão o juiz não aceita. Então, geralmente, eu já até adianto para o cliente, já falo, já vai lá no cartório de registro civil onde você casou, já pede a certidão, que às vezes demora um pouquinho para sair, porque tem que ser atualizada. Se tiver filhos menores, os documentos pessoais, se houver a certidão de nascimento também da criança, tem que ver a questão de bens, então, se tem bens para partilhar. Então, tem um veículo que a gente quer partilhar, documento do carro, aí tem que pegar a tabela FIP para ver quanto que esse carro hoje está avaliado também, valor atualizado. Tem imóveis, juntar a matrícula atualizada do imóvel tem que ser atual, porque o juiz quer ter a certeza de que aquele imóvel está no nome de vocês, que não foi transferido para terceiros. Junta valor venal também, a certidão do valor venal do imóvel. Então, basicamente, tanto para o consensual quanto para o litigioso, é basicamente a mesma documentação. É bem burocrático mesmo, bem burocrático, Tem que pensar muito bem mesmo, né? Às vezes acontece tem que querer muito mesmo, né? E a pessoa tem não sei quantos terrenos, quantas casas, e você tem que pedir a documentação de todos eles. Não tem jeito. Mas basicamente isso. Apenas isso. Só isso. Pensa bem, gente. Conversa. Exatamente. Vamos tentar resolver, né? Deve ser dor de cabeça pra caramba. E o amor? Cadê o amor? Temos a última pergunta, hein, Rafa? Deixa eu abrir aqui novamente. Quando entra com um processo de pensão alimentícia pelo público, acho que é isso, né? Aquilo que a gente... Pela defensoria, né? Defensoria pública, né? Demora muito? Tem diferença de entrar pelo público e esse tempo? Isso é relativo, porque é o que eu falo, tem advogados e advogados. Eu já trabalhei para assistência, mas eu nunca fiz distinção. Para mim, da mesma forma que eu atendo um cliente particular, eu tratava também os meus da assistência. Mas tem aqueles, infelizmente, que por receber do Estado, então acaba meio que deixando de lado, colocando por baixo, e vai priorizando os outros que são particulares, e aí, logicamente, acaba demorando. Então, assim, o prazo, por ser público, o trâmite é a mesma coisa. Você vai dar entrada, o andamento do processo é o mesmo, o prazo é tudo igual. Agora, vai muito depender do advogado que for nomeado, no caso, para estar atuando para ele. Então, às vezes, faz meio que corpo mole, justamente em razão disso. Não vou receber, né, particular, vou receber uma vai pegando o particular vai priorizando dele, os outros, exato. E vai deixando esse de lado, e o coitado desse acaba, entendeu? Sem ninguém para estar resolvendo o processo. Então, isso assim, é muito, muito relativo. Eu, particularmente, como eu falo, sempre atendo a todos da mesma forma, nunca discriminei, para mim é tudo igual.
Eu procuro fazer mesmo com amor, com carinho, porque eu sei que esse da assistência vai acabar me indicando, talvez, para um futuro particular, né? Então, mas é isso, vai depender muito do advogado mito, então, que for nomeado. essa história de, vou pegar o particular que vai mais rápido. Não. Vai depender muito. Vai depender muito. Depois que protocolou lá... Eu tenho casos de... Isso acontece bastante comigo. Clientes que já têm um advogado constituído, querem tirar e passar para mim. Por quê? Porque está demorando, porque já está 3 anos na justiça, porque eu paguei X, agora eu ligo para o advogado, não tenho satisfação, ele não me atende. E uma coisa que eu zelo muito no meu trabalho é a satisfação dos clientes. Então, eu nunca deixo eles sem um parecer, sem um respaldo. Eu posso entrar para ver o processo, não tem novidade nenhuma. Pode ter certeza que eu vou estar lá passando para eles, falando, olha, acabei de ver o processo, não tem novidade, eu tiro foto, eu mando para eles, então eles acompanham junto comigo. E é onde acaba, às vezes, subestabelecendo para mim, o outro advogado sai, eu acabo entrando no processo. Mas, em razão disso, às vezes, deixa lá e, entendeu? A pessoa já pagou, então vai deixando, vai... Então, isso acontece bastante. Podemos dizer assim que o caminho mais rápido seria sempre ser o consensual, é sempre estar acordado. Sim, o mais simples, o mais rápido, e o menos custoso também, falando. O consensual, principalmente quando se tem filhos, que eu falo. Né? Então, eu sempre procuro com o meu cliente, quando vai dar entrada no divórcio, procura conversar, procura dialogar. Para mim, talvez, era até mais fácil eu pegar um divórcio litigioso, porque eu sei que eu vou receber mais, é mais custoso, mas ainda assim eu falo para o cliente... Procure conversar, procure chegar num acordo, num consenso. Por quê? O consenso é mais rápido, né? Ele é mais célere, é menos custoso, tem filho envolvido. Então, eu procuro sempre visar o cliente. De verdade. Primeiro é o cliente para mim, depois sou eu. Eu quero que ele saia satisfeito com o meu trabalho, feliz. E é isso que eu zelo. Por isso, até acho que eu fui para a sala de família, que eu foco muito isso, em poder ajudar. Muito bom, muito bom. Diretor, quanto tempo estamos aí? 50 minutos, olha aí, o tempo voa, né? Passa rápido, né? Demais, né? Doutor, eu gosto de fazer uma pergunta também, que eu sempre fiz para todos os advogados que a gente já entrevistou aqui, a questão da saúde mental. Eu tava com esse tema... Então pergunte. Não, por favor. Que é importante isso. Né? Como que você se preserva? Como que você se cuida? Como se blinda? Porque você para não se envolver além do necessário... Eu brinco, né? Eu falo que a gente acaba sendo uma esponja, porque você absorve, né, tudo isso dos clientes. Então, eu lido com problemas assim familiares todo dia. Então, assim, eu procuro, logicamente, separar. Não posso me deixar envolver, né? Tem que ser uma coisa assim parcial, né? Não posso me deixar envolver naquela questão. É difícil, no começo eu passei bastante dificuldade com isso, eu já cheguei de verdade a chorar com o cliente na sala, porque eu acho que eu deixei aquela emoção falar mais alto, eu me colocando no lugar do cliente e eu ainda parei e falei, não, eu não posso, né? Não que eu não deixasse de ser profissional, não, mas eu me deixava envolver pela situação. Hoje, ainda para mim é difícil, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, como eu falei, gosto muito de procurar ajudar, mas eu procuro assim não me envolver, eu procuro conversar e tentar com que a pessoa, né, consiga lá se restabelecer, consiga sair bem daquela situação e eu, de uma certa forma, separar o profissional da minha vida pessoal. É difícil. Mas a questão aí, eu acho que é separar. Você tem que saber separar as coisas, não se deixar isso interferir no seu dia a dia. Né? Fechou a porta do escritório, fica lá. Fica lá. Às vezes não fica, porque às vezes acontece até... pessoas ligam, às vezes, à noite, final de semana, não tem aquela... E eu tô lá e eu atendo. Eu não consigo, aí eu já não consigo, digamos, separar nessa parte. Acolho. Então, a pessoa às vezes liga 9 horas da noite, final de semana, doutora, desculpa, é sábado. Não tem problema, eu estou à disposição, você pode me ligar. Então, se eu não te retornar agora, pode ter certeza que depois eu retorno. Então, eu estou sempre junto lá, estou sempre lado a lado. E isso me deixa satisfeita, feliz, principalmente quando eu vejo o resultado e vejo o feedback depois. Né? Pessoas que agradecem, pessoas... Teve uma agora que mandou para mim na caixinha, dizendo que estava super agradecida por eu ter pegado a causa dela. E aí eu ainda respondi, falei, fico feliz porque a gente vai conseguir aí reestruturar a sua família, vai conseguir... Então, é isso. Muito bem. Falando em caixinha, entrando nessa questão de rede social,
A doutora é muito engajada na rede social, né? Como que você vê esse trabalho, a importância da rede social para essa área da família? As pessoas conseguem aprender, os seus clientes ou os seus seguidores? Sim, isso é bom porque é uma oportunidade assim que eu estou tendo, como a gente falou, com a pandemia, acho que essa questão das redes sociais, né, ela aumentou assim bastante. E é uma oportunidade que eu tenho de estar explicando para os clientes, esclarecendo aí as dúvidas. E eu vejo que tem ajudado bastante. Como eu falei no começo, eu procuro responder as perguntas num linguajar simples, num linguajar leigo, e as pessoas comentam que elas acabam se prendendo no meu vídeo, porque eu acabo falando de uma certa forma, assim, numa forma com que elas entendam aquilo que eu estou passando e acabo esclarecendo isso para elas. E a rede social tem, sim, lógico, ajudado bastante, né? Eu estou lá no dia a dia. Então, hoje eu até brinquei, foi uma moça lá em casa, estava faxineira e uma amiga dela, ela entrou lá, nossa, doutora, é você, eu te sigo no Instagram. E eu estava toda, né, em casa, trabalhando, tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não repara, eu estou hoje assim. Eu falei, mas vai fazer o quê? Estou em casa, trabalhando, estava no meu dia a dia. Mas, assim, eu vejo que as pessoas, elas têm, assim, até reconhecido. Então, isso já aconteceu algumas vezes. Nossa, doutora Juliana, do Instagram. Nossa, e hoje, inclusive, essa falou, eu compartilhei o seu vídeo para uma outra conhecida. Então, vai formando aquela corrente, né? É legal, porque a minha informação estou conseguindo passar para as outras pessoas, que talvez a dúvida de uma pode estar esclarecendo para outros também. Né? Então, isso também é uma forma que eu vejo que eu estou ajudando também o próximo, ajudando as pessoas. Cara, esse programa aqui, eu tenho certeza que muita gente tem essas dúvidas aí, né? Sim, sim. Então, dúvidas é o que mais já teve tem, algum né? feedback assim que você falou, olha, doutora, eu segui a sua dica, deu certo? Sim, algum caso assim? Sim, isso eu recebo bastante. Pessoas assim agradecendo, né, falando ao seguir os seus passos, agradeço, a doutora transformou minha vida. E isso para mim é o que me incentiva, né? Aí que eu tenho mais certeza de que eu estou mesmo no caminho certo e me incentiva a estar cada vez mais aí no dia a dia, gravando os vídeos. Eu sempre procuro assim tirar aquele tempinho para eu estar gravando, mas pensando no outro lado que vai estar vendo, que vai estar recebendo essa informação, que vai estar... Às vezes eu não consigo gravar, mas eu respondo, né? Então é por escrito, ou então eu mando a resposta no privado da pessoa, mas nunca deixo a pessoa também sem aquela resposta, sem aquela informação, porque eu acho que também isso não nem pode, nem deve acontecer. Então, isso eu tenho, graças a Deus, bastante feedbacks mesmo de pessoas que gostam do atendimento. Até ontem veio uma também falando que que é sensacional o seu jeito de falar, eu tenho aprendido bastante. E isso, para mim, é... A linguagem é importante, né? A linguagem, exatamente. Não usar como... O juridiquês. Então, eu falo assim de uma forma que a pessoa realmente entenda o cliente. O cliente, o porque seguidor, é o dia a dia né? dele lá. Então, não adianta chegar, começar a falar termos técnicos, termos que não vai entender. Então, isso é uma forma que eu procuro sempre, quanto mais simples, melhor. Nesse sentido aí do uso da rede social, doutora, você usa a sua rede social só para o trabalho ou você acaba postando coisa pessoal ali? Olha, gente, Tem duas redes sociais? Não, eu tinha uma página pessoal porque o pessoal sempre gosta de saber, né? Quer saber ali o... Aí eu acabei excluindo. Qual é a válvula de escape? Né? Qual é porque acho que eles querem também ver não Sim. só a doutora, não só a advogada, mas como que é o dia a dia dela, né? Eu tinha até uma página minha pessoal, mas eu acabei excluindo, tô só com a profissional. Mas, assim, de vez em quando, eu posto, um passeio no final de semana, eu tô com meu marido, com meu filho, eu faço uma postagem, ou às vezes eu brinco, eu faço uma enquete, ou às vezes a gente viaja, eu ponho uma fotinho. Mas o meu foco, logicamente, é o trabalho, é o profissional, é o meu dia a dia. Mas como eu sei que eles gostam de saber, né, quem é a doutora Juliana, mãe, esposa, né, filha... Então, sempre uma fotinho ou outra eu acabo também postando. As pessoas gostam, sim. Gostam. Teve uma que eu postei que foi humaniza a pessoa, né? Teve uma que eu postei, uma foto minha, que eu fui no carnaval, no bistrô, no Augusta, e foi postada a foto. E aí, na caixinha de perguntas, já veio. Mas a doutora pulou carnaval? A doutora pensa em pular até quando? Pensa em pular de novo? Falei, vamos lá, vamos responder. Né? Então, foge um pouquinho, mas eu acho legal, gostoso, a curiosidade da pessoa, a interação. E é isso que eles gostam, né? De você interagir. Como você falou, humanizar, né? Humanizar, exatamente. Sim. A gente até conversou com o Rafael Janotti, que é um corretor aqui.
Eu até dei essa dica para ele é bem conhecido na cidade, só que só postava casa, terreno. Fica cansativo. Falei, viu? E no perfil pessoal. Sim. Falei, viu, você tem um perfil da imobiliária, no seu posta casa, mas posta um pouco da tua vida, porque as pessoas querem saber. Sim. Você não precisa invadir a privacidade ali, né? Mas posta alguma coisa. É interessante. É humanizar. A pessoa tem a curiosidade. E falando em rede social, continuando com a rede social aqui, a doutora falou da caixinha de perguntas que chegou do celular? Do celular. Qual que é o impacto na rede social e no relacionamento? Deve acontecer muito separação por conta de rede social. Sim, tem. Eu acho que nesse caso a pessoa queria fuçar o celular pelo que eu entendi da pergunta, queria saber se era crime olhar o celular lá da mulher, né? Logicamente, eu falei que sim, crime de invasão, que pode responder até na parte civil, né? Tem que pagar uma indenização até para a mulher. Mas, assim, as pessoas ficam assim, nossa, mas não acredito que fizeram aquela pergunta para a doutora. Nossa, mas acontece mesmo isso? E que não sei o quê. Dependendo da pergunta, causa realmente assim, um impacto e o negócio viraliza. Então, teve um vídeo, não vou me lembrar qual agora, mas que viralizou, alcançou, não sei. De verdade, eu acho que eu atingi 500 mil visualizações de um vídeo que acabou, assim, mas era coisa de pensão. Eu não lembro ao certo o que era. E viralizou, mas assim, coisas que acontecem, casos do dia a dia, né? E aí acaba, às vezes, pegando um caso desse que acaba viralizando. Mas esse foi uma das, né? O do celular. Tem várias outras. E tem umas que eles mandam para mim, mas eu não posso, às vezes eu não posso postar porque não tem como, né? Então já foge um pouquinho também do perfil, do que tem que ser feito. Mas tem muito, assim, de amante, que engravidou babá, que engravidou... coisas assim que eu falo... É um confessionário. Eu falo, meu Deus do céu. Falei, e agora, o que eu vou responder? O que eu vou falar? E a pessoa está esperando, né? Ela quer que você grave, ela quer saber a resposta. Tem bastante disso. Mas a gente está aí para isso. E tem que responder de um jeito para preservar, às vezes, a identidade da pessoa, né? De forma alguma, eu coloco a identidade, o nome, tudo no anonimato mesmo. Não tem nem posso. Não, e é um trabalho muito legal, viu, doutora? Parabéns. Obrigada. É muito legal mesmo. Obrigada. Gente, o papo está excelente, né? Muito bom. Mas muito aprendizado. Temos que caminhar aqui para o final. Doutora, por favor, como que o pessoal acha você? Deixe suas redes sociais. Fique à vontade aí. Então, quem quiser aí me seguir, o meu Instagram é @doutora.juliana.brassoli. E lá vocês vão encontrar diversos conteúdos aí dentro do Direito de Família, que com certeza vai ajudar aí vocês. Você hoje está só com o Instagram ou você tem outras redes sociais também ou não? Tem o Instagram e tem o Facebook também. Facebook também? Também. TikTok... TikTok também, verdade. Também tem no TikTok. Tá numa crescente. É o mesmo DRA.Juliana Brassoli. Muito bem. Mas a gente também vai colocar o @ aqui, né? Para o pessoal que não anotou. Vamos botar aqui na descrição. Links na descrição aí. Doutora Juliana, olha, prazerzaço conversar, viu? Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer. Baita papo, viu? Foi muito bom mesmo. Gostei bastante, espero ter ajudado, né? As pessoas também que perguntaram, espero ter ajudado a esclarecendo as dúvidas. Foi uma honra poder participar, agradeço o convite. E eu me coloco à disposição no que vocês precisarem. Sem dúvida, foi. Pessoal, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui. Pode mandar no nosso Instagram, no Instagram da doutora. Sim, a gente caminha para ela. As caixinhas é bom a caixinha está sempre lá. Geralmente eu abro 3 vezes da semana, né? Eu estava abrindo de segunda, quarta e sexta, mas agora eu vou começar a abrir de domingo, quarta e sexta. Então, aí, quem tiver interesse, quiser, né, tirar alguma dúvida, só fica atento aí nos dias da caixinha e fazer a pergunta. É uma consulta grátis, aproveita, né? Exatamente. Doutora, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada. E muito obrigado a você aqui que nos acompanhou. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário aí, viu, o seu feedback dessa entrevista. O feedback, você viu como a doutora recebe feedback? Isso é muito importante, gente. Deixa o feedback pra gente também. O seu comentário é muito importante para nós aqui também, né? Encaminha para o pessoal, encaminha para as amigas, para a família. É importantíssimo. É isso aí. Se você também tem interesse em fazer um podcast extra aqui, né, com a gente, pode entrar em contato com a gente aí. Precinho camarada. Não, vamos fazer. A gente faz aqui o tema que você escolheu. Maravilha, gente. Muito obrigado aí, um abração e até o próximo vídeo.